E aí galerinha, tudo bem? Se liga aí que a aulinha de hoje será sobre patologia da madeira. Vocês vão aprender como a água afeta a madeira ao longo do tempo. Além do mais, vão ver sobre o ataque biológico e quais os fatores ambientais afetam esse ataque. Então, fiquem aí que a aula já vai começar. Olá, queridos alunos! Vamos falar agora um pouquinho sobre patologia da madeira. Bom, o livro que eu usei para fazer essa aula é Materiais de Construção, Patologia, Reabilitação e Prevenção, de Luca Bertolini. Os tópicos 10.1 e 10.2. A madeira é um material higroscópico, ou seja, nome grande, esquisito, parece até telescópico. Esquece. Higroscópico, gente, é um material que ao invés de expulsar a água, ele absorve tanto a água líquida quanto a água da atmosfera. É como se a madeira fosse uma esponja, só que não tão exagerada. Ela não absorve tanta água assim quanto a esponja, mas ela parece uma esponja. Então a umidade entra e sai da madeira dependendo do ambiente, certo? Mas qual é o efeito da umidade da madeira? Essa umidade faz com que a madeira fique menor ou maior. É isso mesmo, muda o tamanho da madeira ou as dimensões. Além disso, é a umidade que faz com que os bichos ataquem a madeira. É o chamado ataque biológico. Você sabe como se mede a umidade? Primeiro, você deve medir a massa de água. Para isso, basta você pegar a madeira úmida, secar em estufa, e quando ela secar, você pega o peso da madeira úmida, diminui da madeira seca e você tem o peso, a massa de água. Então a gente pega a massa de água e divide pela massa da madeira seca. Depois multiplica por 100. Parece complicado, mas é massa de água sobre massa seca dividido vezes 100. Entendeu? A umidade normal da madeira, gente, é 12%. Se a madeira encolhe e aumenta, muitas vezes ela pode ter problemas. Se você quiser, você pode até anotar aí quais são os problemas. Ela pode ficar feia, às vezes você não consegue nem fechar portas e janelas, ela pode até acumular tensões internas. Tensões, gente, são forças distribuídas em área. Você pode até pintar, colocar cera ou substâncias que repelem a água. Isso pode até retardar variações de umidade, mas o melhor é fazer uma cura adequada. Eu vou explicar para vocês o que é cura. Cura. Quando a madeira é cortada, ela é cheia de umidade. Não dá para serrar e mandar diretamente para o cliente. Tem que esperar um pouco, perder a umidade, tipo uns 18 meses ao ar livre e mais 40 dias em estufa, a 45 graus Celsius. Esse é o método que eu vi na revista FAPESP. Até chegar a 2% de umidade na madeira. 12%, né? Isso é cura. O processo de secagem serve para a madeira não empenar ou sofrer outros ataques, ou seja, os ataques biológicos. Agora vamos falar sobre uns animaizinhos de estimação que muito alegram as pessoas. Eu acho que as mulheres gostam um pouco mais. Eles não são tão legais com a madeira. Se você pensou nos insetos e larvas asquerosas, acertou. Os mais importantes agentes agressivos da madeira são os organismos vivos. Os insetos podem atacar a madeira e causar sérias perdas de resistência. Os insetos que atacam a madeira, eles têm nomes. Os coleópteros são aqueles que colocam os ovos, e os ovos viram larvas e escavam a madeira. E nós temos os isópteros. Os isópteros são as térmitas ou cupins que escavam a madeira atrás de nutrientes. Só que tem outros seres vivos que não são muito amigos da madeira, né? Nós temos os fungos que se alimentam e decompõem a madeira. Eu posso dividir o ataque dos fungos em duas fases. A fase vegetativa, que é quando eles formam uns fios, uns filamentos em formato de tubos que são chamados de IFES, tipo o IFE, Instituto Federal Eletrônico. Ops, besteira. Esquece.
Ele converte a celulose, que é o composto da rigidez para a madeira, ou seja, um composto que dá rigidez, em hemicelulose, que é mais elástico. Eles se reagrupam, ramificam, formando o que podemos chamar de micélio, cuja função é decompor a madeira. Então vem a fase de propagação, que é quando formam novos assentamentos. Mas o que exatamente os fungos fazem com a madeira? A consequência do ataque é a variação de cor, como o azulado das coníferas. Então ele altera a cor. A podridão parda, onde ocorre uma redução da resistência mecânica, aí cai a resistência, a fissuração da madeira tanto paralela quanto perpendicular. A podridão branca, onde ocorre uma perda rápida de resistência. Lembra que eu falei sobre umidade da madeira afetar o ataque de organismos vivos? Então, para acontecer o ataque dos máximo, a umidade tem que estar a 20%. As bactérias também não são muito amiguinhas da madeira, são inimigas de longas eras. Isso mesmo, o ataque delas é menos importante, não é tão importante assim quanto os fungos e insetos, já que é muito mais lento. Lento do tipo em achados arqueológicos, 1000 anos, é um tempo muito longo. A consequência é que a madeira fica mais permeável, mas não se engane, algumas bactérias são anaeróbicas, ou seja, elas atacam até embaixo d'água. Existem alguns fatores ambientais que tornam propício o ataque da madeira, até mesmo a presença de organismos que podem contribuir. Outra coisa é a idade da madeira, pois após 50 anos os nutrientes começam a se perder. A temperatura também é outro fator importantíssimo, principalmente se ela estiver entre 20 e 30 graus Celsius, que é quando acontece o máximo ataque. A presença de oxigênio também é outro fator importante, porque sem o ar, gente, só as bactérias atacam. A umidade da madeira, como foi dito, também é um fator imprescindível na deterioração, e quando ela está entre 35% e 50%, é quando ocorre o ataque máximo.